E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Vamos dar seguimento na nossa disciplina de interface homem-máquina. A gente vai falar agora sobre psicologia cognitiva, entender um pouco mais de como essa área de conhecimento consegue ajudar a gente a desenvolver interfaces melhores, a entender os processos cognitivos envolvidos na execução de uma interface, né, e fazer a relação dos nossos pontos de trabalho com a psicologia de modo geral, né? Até porque a interface homem-máquina, a gente costuma pensar só na máquina, né? Mas tem o homem envolvido também, né? O ser humano. É importante a gente entender como é que funciona um ser humano para poder projetar para ele interfaces com as máquinas. É bastante óbvio isso, né? Mas a gente como desenvolvedor, a gente tem o péssimo hábito de não pensar nisso. Então é importante relembrar e focar nisso. Vamos falar de modelos mentais, vamos falar da percepção e das percepções, de modo geral, né? Da percepção visual, auditiva e da fala, de como é que acontece esse fluxo de raciocínio com a gente, e do curso das ações. O que é que me leva a tomar a ação e como que é o processo entre eu analisar e aplicar uma ação específica. Ok? Sobre modelos mentais. Basicamente é o sistema cognitivo do homem. Né? É o tratamento de informações simbólicas que gera a sua visão da realidade. Então, você passa a ter um conjunto de elementos que oferecem para qual que é a percepção da realidade daquela situação. Okay? As interfaces devem atingir as necessidades e objetivos dos usuários. Isso é um fato. Né? Quando você projeta uma interface, ela tem que ter a realização de um objetivo como ponto-chave. Não adianta você criar uma interface só porque ela é bonita, ela tem que resolver um problema. Então pensar em imagens, sons, ícones, tudo pode influenciar na operação do seu sistema. Tudo mesmo, desde influenciar positivamente, negativamente, influenciar para uma percepção melhor, uma percepção pior, né? Influenciar completamente ao contrário do que você esperava. É importante pensar nisso. Modelos mentais de uma interface geralmente é um conjunto de conhecimentos conceituais e procedimentais que podem variar muito de um usuário para outro. Então, quando o usuário pensa, cria um modelo mental da interface, cada usuário cria em uma certa estrutura. Essa estrutura, né, de conceitos e procedimentos que ele criou mentalmente pode variar muito de um usuário para outro. Né? Você consegue perceber isso melhor, por exemplo, quando você assiste gravações em velocidade aumentada, de pessoas desenhando, por exemplo, usando o Photoshop para poder fazer um desenho. Você vê que usuários diferentes adotam geralmente técnicas de chegar nos elementos da interface diferentes. Por quê? Porque ele criou um modelo mental de que naquele formato que ele usa resolve o problema dele. Enfim, isso é um exemplo. Então, você pode, por exemplo, colocar dois usuários que fizeram a gravação em velocidade aumentada. Você vai ver que eles vão procurar elementos diferentes de forma, às vezes são os mesmos elementos, mas de formas diferentes na interface do mesmo software, no caso do Photoshop, por exemplo. Diferença entre modelos mentais projetados, né, e o que realmente acontece. Né? Quando você projeta um modelo mental, quando você desenvolve um software, basicamente você está imaginando que os usuários vão ter aquele processo mental, aquele modelo mental, para poder chegar na solução que você imaginou, ou que você projetou, ou que o seu time projetou. É importante diferenciar isso, porque o usuário é diferente do desenvolvedor. Né? Quando o desenvolvedor cria a estrutura, ele tem uma lógica embutida nele que resolve bem o problema. Às vezes o usuário não vai usar aquela lógica, às vezes não, quase sempre ele vai usar outra lógica. Né? Isso acontece muito. Né? O desafio é adequar a performance com usabilidade.
Por quê? Geralmente o desenvolvedor ele vai estruturar o modelo mental dele para que ele tenha performance. Ponto. Né? E às vezes, muitas vezes, na verdade, esse modelo não é o que oferece mais usabilidade. Isso é um problema. Tenta fazer isso. Pega o seu Word e habilita todas as barras de ferramenta dele, por exemplo. É isso que vai acontecer. Não faz sentido nenhum isso. Né? Ou seja, personalização é necessário. Então você criar uma estrutura mental, uma estrutura de acesso à informação que seja personalizável é fundamental. Né? Não são versões, não são as mesmas versões do Word, mas aconteceria a mesma coisa. Né? Nessa versão, por exemplo, você escolhe pontualmente o que você quer que apareça. Só. Para você. Minha mãe, por exemplo, usa o Word, ela tem uma interface muito diferente da minha. Sabe? E ela é usuária avançada de Word. Assim, ela usa bacana. Assim, sabe? Então os elementos que ela usa são muito diferentes dos meus. E é o mesmo software, por exemplo. Né? Enfim, isso é necessário. Ok? Em relação à percepção, como é que acontece a percepção na gente? As atividades de percepção são o processo de detecção, o processo de identificação e o processo de tratamento das informações ou cognitivo. Uma coisa é você receber o sinal da interface. Pode ser o sinal visual, pode ser o sinal luminoso, pode ser um sinal tátil, pode ser algum sinal qualquer. Uma existência de um sinal é o processo de detecção. Então, assim, um ícone que aparece na tela é um processo de detecção. Depois disso, você passa para um processo de identificação. Você passa a categorizar e classificar aquele ícone mentalmente. Ele serve para quê? O que ele está fazendo aqui? Por que ele apareceu? Quem ele é? Eu me lembro dele ou não? E a partir daí, você trata essa informação. Você dá um significado para ele. Ah, esse ícone é para eu salvar. Ele está azul porque eu não salvei ainda. Ele está cinza porque eu já salvei. Enfim, esse processo a gente faz isso o tempo todo. Só que é importante a gente diminuir a velocidade do raciocínio e tentar entender assim. Imagina, você abriu um documento de texto, por exemplo, e não escreveu nada nele. O ícone aparece cinza. Quando você começou a escrever, ele fica azul. Você percebe isso, você percebe que ele ficou azul, aí você passa pela detecção, ficou azul. Identifica, o ícone de salvar ficou azul. E dá significado para ele. Ele ficou azul porque eu preciso salvar. E eu clico nele e salvo. Pronto, salvei. Ou seja, esse processo parece muito simples, mas em se tratando de interface, ele é fundamental você pensar nesse fluxo de informação. As percepções que a gente pode ter disponíveis no software. Percepção visual, tem níveis sensorial, perceptivo e cognitivo, que a gente viu anteriormente. A gente tem que tomar muito cuidado com a percepção visual, principalmente em relação aos contrastes, objetos complexos na tela, contornos, fundos, campos, etc. Pensa assim, naquela interface anterior do Word, eu tenho um fluxo de um grid de informações muito complexos. Eu não consigo ter uma percepção visual boa. Né? Mesma coisa, se eu coloco um fundo azul escrito de vermelho em cima, né, fala sério, não faz sentido isso. Eu tenho um problema de contrastes complicados, assim, sabe? Ou um site com fundo preto escrito de cinza escuro. Também não é agradável isso. E por aí vai. A gente erra muito nisso, viu, pessoal? Então é importante ter essa atenção, porque a gente se acostuma com o erro, a gente acha que todo mundo vai achar bacana, mas na verdade está errado. Né? Preste atenção nisso para vocês verem. Percepção auditiva, né, é uma representação acústica daquela ação que você está criando na interface. É você, por exemplo, quando dá um erro, vir um alerta sonoro, um tcham, né, que é para você perceber auditivamente que o erro aconteceu. Mesma coisa, você passa pela percepção do sinal, identificação e classificação. Mesma coisa. É muito mais relevante em interfaces multimídia. Né? Então você tem, por exemplo, uma interface, né,
mais elaborada, por exemplo, de um software para um jogo, por exemplo, né, um software para criança, ou um software que é feito para produzir elementos multimídia, né, faz muito mais sentido você pensar em percepções auditivas. Percepção da fala é quando você interage com o computador pela fala, ou você falando para ele, ou ele falando para você. O que é tanto de maneira auditiva, sonora, né, quanto de maneira eletrônica, né, falando por texto, por exemplo. Né. Então é importante ter essa percepção. Isso aqui, para quem está testando de um tempo para cá, tem a Cortana, por exemplo, no Windows 10, tem a Siri, tem o Google Now, por exemplo, que são elementos que falam com você quase que como um ser humano. Muito bacana. Depois façam um teste para vocês verem na API do IBM Watson. O IBM Watson, ele tem uma API de fala fantástica, e fala inclusive em português. Tanto fala quanto compreende. Né? É bem bacana. Atenção e vigilância em relação à percepção é você criar situações onde o usuário consiga explorar o ambiente. Né? O ambiente é analisado e explorado de forma seletiva. Então você cria locais na sua interface onde o usuário possa explorar e caminhar dentro da interface para poder resolver um problema. Né? Em relação à vigilância, por exemplo, a criar um constante cenário de vigilância, por exemplo, de atenção e vigilância, os games usam muito isso. Sobre a memória, né? Então, uma vez que você percebeu o que está acontecendo, como é que você vai lembrar disso, né? Memória basicamente tem dois pontos, reconhecimento e reconstrução. O reconhecimento é a capacidade humana de reencontrar no seu campo perceptivo elementos anteriormente memorizados. Então você consegue reconhecer aquilo lá como um elemento já percebido. Por exemplo, reconhecer o nome de uma opção de menu após algum tempo sem vê-la. Então você reconhece ela, certo? Reconstruir é um pouco diferente, é a capacidade humana de recolocar os elementos memorizados na sua organização anterior. Então você cria a estrutura de novo, você reconstrói aquela estrutura mental, você lembra disso, usando a memória. Por exemplo, qual é o caminho na estrutura de menus e ações na caixa de diálogo para a configuração de uma tabulação de parágrafo definida, por exemplo. Como que eu configuro um parágrafo no Word? Eu tenho que ir no menu tal, assim, assado, tenho que fazer... Ou seja, esse processo é uma reconstrução da minha memória. E é importante a gente avaliar isso também na hora de pensar em interfaces com usabilidade bacana. Tem que ser simples isso, não é que isso tem que ser longo, tem que ser o mais simples possível. Níveis de estocagem da memória, né? Níveis de sistemas de estocagem da memória. A gente tem registro sensorial, basicamente, do mesmo modelo das percepções. Então, eu tenho estímulos diretos à memória, eu passo a usar as minhas percepções para poder alimentar a minha memória. Geralmente a memória de curto prazo, né, que a gente chama de memória de trabalho, ela grava de 6 a 7 itens, né, os últimos 6 e 7 itens que você interagiu com eles, no máximo, tipicamente, claro que tem técnicas que fazem isso aumentar, tem pessoas que têm isso em uma quantidade menor de itens, isso vai variar de usuário para usuário, mas tipicamente de 6 a 7 itens. Então não espere que o usuário lembre 10 passos para poder chegar na solução do seu problema. Se ele lembrar de 3, está ótimo. Sabe? Se ele conseguir lembrar de 6, ele é fantástico. Então a sua interface tem que se pensar nisso. Ela é volátil e limitada. Não adianta você tentar fazer ele lembrar de muita coisa. Ok? Lembrando que quando ele não lembra de alguma coisa no curto prazo, ele tem que reconstruir o processo de novo. Isso faz ele ter lentidão, isso faz ele ter um processo mental mais longo e quase sempre desagrada e quase sempre atrapalha em testes de interface. A memória de longo prazo são registros mais elaborados e mais permanentes. Né? Então, demora para a gente conseguir embutir a interface, por exemplo, em memória de longo prazo no usuário. Né? Memória episódica, ela
ela guarda em ordem procedural. Então você lembra do que aconteceu uma coisa depois da outra, né? Isso acontece às vezes com a gente, faz bastante tempo que você não usa um software, por exemplo, quando você começa a usar ele de novo, você descobre, esse botão faz isso, aqui dentro tem isso, depois tem aquilo, ou seja, você vai lembrando naquela sequência de episódios, certo? É bacana. Memória semântica, armazena conhecimento declarativo organizado. Aí sim é a memória que a gente costuma lembrar dela como memória de conceitos e de conteúdos mais estabelecidos. Ok? Uma vez percebido e memorizado, eu tenho que tomar a ação, né? Qual que é o curso das ações de um ser humano na minha interface homem-máquina? Eu tenho uma análise da situação. A primeira coisa que acontece é a gente analisar a situação. Eu tenho uma percepção orientada, então usando os meus estímulos todos, eu passo a analisar uma certa situação. A partir daí, eu planifico a ação, assim, bom, a partir de agora eu tenho que fazer o quê? Após montar a representação da situação, escolher a ação e planificar a execução. Então, aconteceu um erro, né? Ou eu preciso fazer tal tarefa no software. Eu percebi, reconheci, né, e analisei a situação. A partir daí, eu planifico a ação. Então, aconteceu esse erro, para esse erro eu tenho que fazer tal procedimento para poder resolver o meu problema. Depois de planificado, eu controlo as ações. Eu formalizo, faço a formalização das ações baseadas em habilidades, regras e conhecimentos. Então, uma vez que eu identifiquei a situação, eu planifiquei a minha ação que eu preciso e eu passo, dependendo das minhas habilidades, das minhas regras e dos meus conhecimentos, eu executo aquela ação e controlo ela de maneira efetiva. Ok? Certinho, galera? Muito obrigado, valeu, até mais.